Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Você pode, vamos lá em Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Uma carta de Paulo, instruções para a igreja e um texto que, desde que me converti, ferve no meu coração. E eu creio que é aquilo que o Senhor me disse que te diga nessa noite. Então, abre aí a palavra de Deus, Colossenses 1, verso 12 e 13. Quem achou diz amém. Tem os irmãos que não acharam, vai, procura aí, em nome de Jesus. Tem uma colinha aqui também no nosso telão gigante, na nossa Bíblia gigante aqui. Vamos à palavra do Senhor, diz assim, agora melhorou demais, hein? Estava sem púlpito, agora tem púlpito e água, que isso? Vale uma salva de palmas a Jesus na vida dos pastores, dos obreiros, aleluia. Eu estava meio desconfiado que eu ia ficar na prova, mas não, foi uma bênção. Colossenses 1,12 diz assim a palavra do Senhor. Damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outras traduções vai dizer, nos transportou para o reino da luz. Em outras traduções, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar, se você pode, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos ministrados, Senhor, por Ti. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor e contigo absolutamente nada nos faltará. Nos conduz agora, Senhor, para um lugar de ensino, de transformação, de elevação espiritual. Que eu, Senhor, como ministro do Evangelho, seja um facilitador, seja claro, Senhor, na entrega da Tua mensagem. E que o Teu Espírito, Senhor, que é aquele que convence, leve essa mensagem a cada coração. Que todos nós saiamos daqui aprimorados, aperfeiçoados e mais parecidos com Teu Filho Jesus. Essa é a oração que fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom. Gente, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algumas coisas começam a acontecer de maneira imediata. É diferente de alguns processos que nós vamos entrando na vida, processos às vezes terapêuticos, processos médicos, processos de ensino, de qualificações, que vamos entrando e eles demoram para surtir efeito. Existem coisas que nós vamos vivendo nessa jornada terrena que nós chamamos de vida, que só vão demonstrar algum tipo de diferença quando você persevera muito, quando você permanece fazendo, executando com paciência aquela atividade por um longo tempo. E aí então começam a surgir as primeiras evidências de mudança e de transformações. Mas com Jesus não é assim. A dádiva de entregar a sua vida para Jesus é que no dia, no momento, no ato, que eu e você decidimos com o nosso coração, cremos com o coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, exatamente nessa hora, de maneira imediata e instantânea, coisas poderosas começam a acontecer nas nossas vidas. Aceitar a Jesus e viver com Cristo é uma vida que nesse momento, nesse ato, coisas extraordinárias passam a acontecer na hora, no momento. É óbvio que outras coisas vão acontecendo na caminhada. A vida com Jesus é uma vida de crescimento, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, como diz a palavra. Existem coisas que vamos receber do Senhor pela maturidade que vamos adquirindo com Ele. A Bíblia diz que nós somos filhos, mas o filho, enquanto é menino, nada difere de um escravo. Fica sob o cuidado de tutores e curadores até que atinge a idade determinada pelo pai. E então, como filho, passa a tomar posse daquela herança e vive então as promessas de Deus, as promessas do Pai para a sua vida. Entretanto, quando aceitamos a Jesus no ato, coisas lindas e poderosas começam a acontecer.
A primeira delas é que quando aceitamos a Jesus, imediatamente nós começamos a viver e a desfrutar dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Viver com Jesus é lindo porque o reino de Jesus não é um reino de segregação, não é um reino de exclusividade. O reino de Jesus é um reino sempre eterno e um reino de justiça, um reino igualitário, um reino que aceita qualquer um reino onde você não entra pela qualidade que tem, pela habilidade que tem, pela condição financeira que você tem, pela aparência do seu corpo físico. Não, o reino de Deus é um reino que a porta se abre quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E esse reino está disponível para toda a humanidade, sem exceção, sem acepção de pessoas e sem exclusividades. E essa é a dádiva de andar com Jesus e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Começamos a viver os sonhos de Deus. Jesus na cruz do Calvário fez uma obra poderosa. Ele nos resgatou, Ele nos tirou de um lugar escuro, de um lugar onde não tínhamos visibilidade, de um lugar onde não enxergávamos mais a saída, de um lugar difícil. E esse Jesus então, na cruz do Calvário, ao morrer, nos transporta, nos reconecta ao Pai. Ele agora nos dá de novo livre acesso ao coração do Pai pela sua morte na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus perdoa todos os pecados da humanidade. Ele paga o preço e crava na cruz do Calvário a cédula da dívida que nos era contrária, e publicamente Ele derrota os nossos inimigos. Na cruz, Jesus nos deu de novo uma reconexão com o nosso Deus. E mais, Ele não apenas nos conecta com um Deus, mas quando aceitamos a Jesus, Ele apresenta Deus como um Pai. A oração do Pai Nosso já começa dizendo, não é para orar Deus Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus começa a ensinar dizendo, esse Deus que agora vocês têm por meio da fé em mim, que eu paguei o preço e reconectei vocês, esse Deus não é um Deus longínquo, não é um Deus apenas que está no seu trono com um cetro de justiça, esperando para julgar a humanidade, não. Esse Deus é um Deus que é teu Pai. E os sonhos de um pai é incluir todos os seus filhos nas suas promessas. O sonho de Deus é que todos nós possamos ser incluídos nas suas realidades espirituais, nas suas realidades que hoje estão começando a se tornar verdade aqui nessa terra, mas que um dia será plenamente feita na minha e na sua vida, quando naquele grande dia do Senhor, o Senhor voltar com seus anjos, com poder e grande glória, nas nuvens, a última trombeta irá soar, nós iremos aos ares com Ele, e naquele dia o Senhor vai dizer, entrem benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor, porque vocês confiaram em mim, porque vocês depositaram esperança em mim, agora entrem nesse lugar eterno que está preparado para vocês, antes da fundação do mundo, conheçam o Pai de vocês plenamente. Isso tudo vai acontecer naquele grande dia, mas agora, para aqueles que já aceitaram a Jesus, já começamos a desfrutar do reino de Deus, esse reino que é de inclusão. A palavra de Deus vai dizer que Deus como um pai, Ele é aquele que nos acolhe, Ele é aquele que nos aproxima, Ele é aquele que nos conecta. E na sua palavra, nas suas promessas, nos seus sonhos para nós, as suas escrituras vão dizer que uma das promessas de Deus é que aquilo que Ele está fazendo na sua vida não fique retido a você, mas aquilo que Ele está derramando sobre a sua vida possa alcançar a sua família, possa alcançar as pessoas do teu trabalho, possa transbordar através de você para alcançar aqueles por onde você passar. Foi o que Pedro declarou quando a promessa do avivamento se cumpriu. O avivamento foi uma palavra profetizada, o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceria e encheria toda a terra e viria sobre toda a humanidade. Esse dia foi profetizado por Joel. E o profeta declarou, nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens sonharão sonhos, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas, naquele dia, eu derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Em Atos, essa palavra se cumpre.
Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam cheios de autoridade, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, no dia do Pentecostes, essa promessa de Joel, essa promessa de Jesus se cumpre. O Espírito do Senhor vem do alto e enche toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e naquele dia, quando a promessa se cumpriu, eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando o Espírito encheu a casa, a primeira evidência de que Jesus e o seu Espírito estavam na casa, é que aqueles que estavam fora da casa, começaram a se aproximar, para desejar o que os que dentro da casa estavam tinham. Quando aquele som afluiu, a multidão se acercou, chegou mais perto, e a multidão estava atônita, porque a palavra diz que cada um dos que estavam do lado de fora, compreendiam plenamente aquilo que aqueles que estavam do lado de dentro falavam. Essa é uma das promessas para aqueles que aceitam a Jesus, é serem cheios do seu Espírito, e ao ser cheio do Espírito, receber de Deus e de Jesus uma linguagem tal qual as pessoas que você fala começam a te entender, uma linguagem que aqueles que estão de fora começam a ouvir você falar das grandezas de Deus, e não apenas ouvir, mas compreender o Deus que você serve. Uma vez cheios do Espírito Santo, uma linguagem nova é derramada, e essa linguagem nova agora faz com que você fale e seja compreendido. Trazendo para uma realidade menor, é aquele marido, é aquela esposa que está cansado de falar e diz: ele não me entende, ela não me entende. É aquela mãe e aquele pai que estão em uma luta com seus filhos, dizendo: eu falo, mas parece que ele não me compreende. Em nome de Jesus, essa é a noite que para todos aqueles que aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o Senhor vai cumprir essa promessa de nos encher do seu Espírito, nos dar uma linguagem nova, e quando você falar, o teu marido vai entender, a tua esposa vai entender, o teu filho vai entender, todos entenderão a linguagem do céu na tua vida. Essa é uma promessa, falar e ser compreendido. Em nome de Jesus, que não haja mais caos na linguagem, que não haja mais interferência na comunicação, que a partir de hoje seja uma temporada de entendimento, falando e sendo compreendido para a glória de Deus. Pedro, nesse dia, quando o avivamento aconteceu, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, as pessoas começaram a se aproximar da casa, e os que estavam fora começaram a desejar aquilo que os de dentro tinham. Essa é a dádiva de aceitar a Jesus. Você começa a carregar Jesus do lado de dentro, e os que estão do lado de fora não sabem nem por que começam a andar com você, se sentem atraídos para estar no ambiente que você está, porque começam a desejar, a ter o que você carrega do lado de dentro. Quem está cheio do Espírito Santo, quem anda com Jesus, não precisa ter coisas do lado de fora. As pessoas estão sedentas por aquilo que você carrega do lado de dentro. E o nosso tesouro, igreja, é Jesus Cristo que mora no nosso coração. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. As pessoas foram atraídas para aquela casa, elas foram atraídas para aquele lugar, e elas começaram a dizer: irmãos, o que nós devemos fazer agora? O que nós devemos fazer para receber o que vocês receberam, para ter o que vocês têm? Então Pedro se levanta, e com ele os 11 apóstolos, e ele começa então a declarar: arrependam-se, arrependam-se das suas más obras, arrependam-se dos seus pecados, e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam batizados em nome de Jesus, Pedro disse. Então vocês receberão o Espírito da promessa, então vocês terão aquilo que nós temos. Não por habilidade, não por força, mas por um ato de arrepender-se e declarar que Jesus seria o seu único e suficiente Salvador. Quando Pedro declara essa promessa, nós estamos falando de um Jesus que, quando o aceitamos, Ele nos inclui. Pedro vai dizer à multidão: porque essa promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar.
O que Deus está fazendo na tua vida não diz respeito somente à tua vida, meu irmão. O que Deus vai fazer contigo, aonde Ele vai te levar, as portas que Ele vai abrir, a capacidade intelectual que Ele vai colocar, as revelações que Ele vai te dar, as nações que você vai pisar, não dizem respeito somente a você, mas a você, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa é mais uma dádiva de andar com Jesus. Ele começa a fazer coisas em você e parece que por osmose começa a transferir para a tua família. Era aquele parente que tem um comportamento assim meio dúbio. Existem parentes que são assim. São aquelas pessoas meio irritadiças, aquelas pessoas meio intranquilas, que têm um comportamento meio excêntrico. Mas que de repente você começa a andar com Jesus. E do nada, o comportamento delas começa a ser transformado. Pessoas aonde tínhamos dificuldades, inimizades pelo caminho. Uma vez que Jesus entra na vida e começa a encher essa pessoa, por onde passamos, Deus é aquele que faz com que nós tenhamos paz até com os nossos inimigos, porque andamos com Jesus, é o que diz a palavra. A promessa do Senhor é: creia em Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Ao aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, a promessa repousa sobre nós e vai alcançando toda a nossa casa. Essa é uma dádiva, essa é uma promessa, essa é uma bênção de andar com Jesus. Agora o começo dessa história é que para viver as promessas, para viver os sonhos, para viver aquilo que Deus tem através do seu Filho Jesus, a porta de entrada sempre é o próprio Jesus. O reino de Deus é um reino que está disponível para todos nós, mas a porta de entrada é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus é a porta para o seu reino. Ele não é apenas o rei do reino, ele é a porta, ele é o acesso para esse reino. E quando falamos em aceitá-lo como único e suficiente Salvador, parece que as duas coisas representam uma só intenção de pronunciamento. Parece que único e suficiente é a mesma coisa, e na verdade não. Aceitar a Jesus como único Senhor é uma coisa. Aceitá-lo também como suficiente é uma outra coisa. E é por aqui, é nesse caminho que muitas vezes coisas em Deus ficam retidas. Não é porque Ele não deseja te dar, não é porque Ele não quer realizar, não, Ele é um Pai amoroso, Ele deseja entregar tudo que tem como promessa, mas às vezes por falta de compreensão nós não acessamos esse lugar. Você sabia que tudo que Deus vai fazer na sua vida já está pronto? A palavra de Deus diz: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é teu já foi feito e está pronto. Agora precisamos acessar esse lugar, e esse acesso é Jesus, que é a porta. Mas essa porta só se abre, é como se fosse uma porta de duas folhas. Essas duas folhas, essa porta do reino só se abre quando entendemos Jesus como único e como suficiente Salvador. Quando fomos para a África, eu comecei a compreender o que é Jesus como único Senhor. Quando fomos para lá, começamos a ministrar, fizemos incursões por aldeias de muçulmanos e começamos a pregar a Jesus. E eu ficava com meu coração um pouco aflito, pensando: bom, como é que vai ser pregar para pessoas que se opõem a Jesus? Pregar, ministrar para pessoas que não conhecem nada sobre o Senhor. Lá existiam aldeias inteiras que nunca ouviram falar de Jesus. E aí então nós entramos nos lugares e começamos a ministrar a palavra. E tínhamos que ministrar desde o começo, explicar que Jesus era o Filho de Deus, que Deus tinha enviado o seu Filho em forma carnal para salvar a humanidade, ministrar toda a história e no final então fazer o apelo: você deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? E de maneira surpreendente, muitas pessoas aceitavam de uma só vez naquelas tribos.
o meu medo de que a mensagem não fosse eficaz, o meu medo de que a palavra não entrasse, o meu medo de que a língua, o idioma, os dialetos tribais da África atrapalhassem a mensagem, tudo isso caiu e eu comecei a me alegrar. E eu comecei a ver o poder da mensagem, o poder do Evangelho, que quando Jesus é mencionado, que quando Jesus é pregado, ele atrai todos para si. E aquelas pessoas começaram a dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor. Meu coração se encheu de alegria e o tempo passava, nós voltávamos na aldeia e eu comecei a me preocupar. Porque eu comecei a perceber que aqueles que tinham aceitado Jesus no dia anterior, no outro dia, não tinham deixado de lado a sua vida pregressa. Não tinham abandonado os seus deuses africanos. Tinham aceitado ao Senhor, mas não tinham aceitado o Senhor como o único Senhor. O desafio na África não era fazer com que Jesus fosse aceito como um Deus, mas fazê-los entender que Jesus não é mais um Deus, Jesus é o único Deus verdadeiro. Então eu via, pregava e de repente eles estavam lá de novo nos seus altares. E eu pensava, não gente, peraí, está errado. Vocês aceitaram a Jesus, agora tem que mudar, é mudança de mente, meu Deus. E ali eu compreendi que não basta apenas aceitar a Jesus como seu Senhor, porque no mundo existem várias vozes, diz a palavra, e nenhuma delas é sem sentido, e toda voz que nós damos ouvido se torna uma influência, um Senhor sobre a nossa vida. Para nós que aceitamos a Jesus, a única voz que deve ecoar, te influenciar e te dar direção é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, o único Deus verdadeiro. Então aceitar Jesus como único Deus, como o único Senhor da nossa vida é o que começa a fazer diferença. Junto com esse único Deus, agora vem o complemento. Esse Jesus, nós o aceitamos como único e suficiente. Aceitamos a Jesus, e o seu sacrifício na cruz, e o seu nome poderoso. Quando invocamos o nome do Senhor, a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está sem dormir há várias noites, preocupado com a sua casa, com a sua condição financeira, com o teu futuro, em nome de Jesus, receba essa palavra. Jesus é suficiente. Ao clamar por Jesus, Ele abrirá uma porta. Ao clamar por Jesus, Ele mandará a provisão. Ao clamar por Jesus e pelo seu nome, Ele será suficiente para mudar a tua história. Foi o salmista quem disse: eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Mais adiante, o mesmo salmista, o mesmo escritor vai dizer: só o Senhor me faz deitar e repousar em segurança. Salmo 127 que vai dizer: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque assim o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Quando aceitamos a Jesus e damos a Ele a suficiência da nossa vida, a nossa vida vai ter sim aflições. Existir, como diz o nosso bispo, é sofrer. Entretanto, Deus venceu o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenham bom ânimo e descansem. O reino do Senhor é um reino de paz. Jesus, quando vem a essa terra, Isaías viu a vinda do Senhor, Isaías viu o nascimento do Senhor, e ele profetizou e escreveu dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Da extensão desse governo e dessa paz jamais haverá fim. Quem entra nesse reino começa a desfrutar dessa paz. É por isso que crente muitas vezes é taxado de doido. É por isso que você que deposita a sua esperança em Jesus,
Muitas vezes as pessoas não conseguem te compreender. É muito comum quem aceitou ao Senhor e foi inundado por essa paz, receber palavras dizendo: te mexe, homem. Tu não está vendo a situação que a gente está vivendo? Faz alguma coisa. A situação é caótica, olha a crise, olha o que está acontecendo. Não é ser um alienado, não é desconhecer a realidade, mas é que a realidade do mundo não afeta a nossa realidade em Deus. Aqueles que creem em Deus, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e em Jesus tudo se fará novo. Então aceitamos a Jesus como o único. Essa é a vida eterna, disse o próprio Senhor. Que te conheçam a ti, meu Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem tu enviastes. A vida eterna começa aqui para todos nós que cremos que Jesus é suficiente. Meu irmão, não necessita mais de trevo de 4 folhas. Meu irmão, não necessita mais daquele dólar dobradinho ali. E aí assim, tem um povo indo viajar, investe. Tudo que nós precisamos é de Jesus. No dia mau, Ele é o teu amigo fiel. No dia do caos, quando a terra não tiver mais possibilidades de resposta, creia em Jesus, porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37, para Jesus, para Deus, nada é impossível. Uma outra dádiva de viver com Jesus, e que acontece imediatamente, foi aquilo que Paulo declarou aos irmãos da igreja de Roma. Quando ele estava ministrando aos irmãos romanos, ele começou a dizer àqueles irmãos para gerar esperança no seu coração. Porque o povo daquela igreja eram pessoas que viviam oprimindo. Era o povo que estava no governo, era o povo que estava na situação, governando e oprimindo os judeus, oprimindo o povo de Israel. Eles eram a maior capacidade bélica, digamos assim, daquela época. Era um reino que por onde entrava, dominava e tornava escravas as nações que encontrava pela frente. Mas agora, no meio disso tudo, pessoas começaram a se converter e a se entregar a Jesus. Pessoas começaram a ter o entendimento que Davi teve, que é melhor confiar em Deus do que na força e na proteção humana. A Bíblia vai dizer que um dia Davi ele vai ao vale de Socó, onde existia uma guerra, uma batalha. O povo de Israel estava sobre um monte, e do outro lado os filisteus. Eles estavam no monte se preparando para a batalha, e entre eles havia um vale. E nesse vale então, durante 40 dias, descia do exército filisteu um gigante, Golias, que começava a afrontar o povo de Israel, a afrontar o exército de Deus, dizendo: olha, não precisamos lutar, não precisamos fazer aqui uma guerra, vamos fazer apenas uma briga. Se tiver alguém aí valente que possa me derrotar, então nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E esse homem ia afrontar o povo de Deus durante 40 dias, pela manhã e pela tarde. É tipicamente o que o inimigo faz, pela manhã tentando semear uma má notícia para roubar a tua paz durante o dia. É bem o que o inimigo faz no final do dia, tentando colocar uma má notícia, algo ruim, uma contenda, uma confusão, para impedir que você descanse durante a noite. É uma estratégia do inimigo, ele é repetitivo, ele continua fazendo. Mas nesse dia Deus levantou um menino que chega naquele vale e decide lutar contra aquele gigante. O texto vai dizer que todo o exército estava com medo, todo o exército estava tremendo. O exército de Israel era um exército acostumado a vencer. Pela mão do Senhor tiveram conquistas incríveis, mas diante desse homem, diante dessa condição, ficaram com medo, ficaram travados. E quantas vezes isso acontece conosco? No nosso currículo, nessa mesma área, já tivemos êxito, já fechamos negócios, já andamos e transitamos bem nessa zona aonde hoje estamos em
em dificuldade. Mas quando estamos diante de algumas situações mais graves, às vezes nos travamos. E o medo parece que toma conta, e parece que então aquele gigante ele aumenta na nossa frente, e esse problema parece insolúvel, parece invencível. Davi, nesse dia, começa a mostrar como o povo de Deus que aceitou a Jesus deve se comportar diante de um inimigo que se levanta, se opondo contra a vontade de Deus. O texto diz que Davi diz: olha, eu vou lutar contra esse gigante. Então levam ele até Saul, levam ele até o rei, e o rei diz: olha, Davi, você não pode ir contra esse gigante. Você não pode enfrentar esse problema, você não pode solucionar essa questão, porque você é um menino. E ele é um lutador experimentado desde a sua juventude. Perceba que todo mundo estava com medo, que todo mundo estava travado, e era para ser celebrada a decisão de um deles ir lutar contra o gigante, mas não, quando ele se levanta para ir lutar, o que ele tem que enfrentar primeiro não é o gigante, mas são as palavras negativas, as palavras contrárias ao seu respeito. Talvez você está decidindo nesse momento romper, avançar, viver coisas novas, fazer coisas grandiosas em Deus. E quando você se posicionou a isso, antes de começar a trabalhar para derrubar o gigante verdadeiro, você está escutando palavras contrárias dizendo: não vai dar certo. Outros já tentaram, você pensa que é assim? E essa é uma marca de que você está na direção correta. Se você está com Jesus e existe um grande problema, e existe um grande desafio, e você não se amedrontou e não fugiu, mas decidiu encarar de frente, se prepare. Eu e você vamos escutar palavras contrárias ao nosso respeito, nos colocando para baixo. Mas se vencermos as palavras contrárias, se prepara, o gigante vai cair. E aí o texto diz que então Davi começa a falar para o rei: rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai, então vinha um leão e vinha um urso e atacava o rebanho, e eu ia e pegava a ovelha da boca do leão e do urso, o leão e o urso se voltavam contra mim, eu arrancava a ovelha da sua boca, e depois feria e matava o leão e o urso. E assim será com esse incircunciso filisteu. Não tinha plateia quando Davi matava leão e urso. Não tinha plateia para dizer: olha Davi, que grandiosa vitória você teve. Não, era uma batalha travada no secreto, mas era travada no secreto para cuidar das ovelhas do pai. E você que está lutando no secreto, em oração, talvez muitas vezes é só você e Deus, e o choro durante a noite dizendo: Senhor, está difícil demais, mas eu não vou retroceder, eu não vou largar o que Tu colocaste nas minhas mãos. Senhor, ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Por isso a palavra de Deus diz: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ore em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Sabe quem é que derruba gigantes do lado de fora publicamente? Quem já matou leão e urso internamente no secreto com Deus. Então o rei olha para o menino e pensa: ele é doido. Quer morrer? Vai. E Davi então vai dizer: eu vou contra esse gigante. E o rei diz: se você vai então agora, Davi, nós vamos te dar uma força. Nós vamos te fornecer uma proteção. E colocam em Davi uma armadura. E ele pega aquela armadura do rei, começa a andar e se sente incômodo. E ele começa a dizer: eu não posso usar isso, porque eu não estou acostumado. E então Davi, olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho da sua lança, para o escudeiro que ia à frente dele, para a grandiosidade do gigante, mesmo assim Davi decide retirar a couraça, retirar a armadura do rei, que significa dizer: eu não quero uma proteção humana. O Deus que me protegeu no deserto, o Deus que me protegeu do leão e do urso, é o mesmo Deus que vai me proteger desse gigante. Ei, aquele que te fez vencer lá atrás, é o mesmo Jesus que te fará vencer hoje. Aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então Davi vai para o desafio, pega 5 pedras. A história diz que Davi usou uma pedra,
Uma única pedra, certeira. Mas a história também diz que ele não pegou apenas uma pedra. Porque ele precisava ter margem de manobra. Porque ele precisava se preparar além da cota. É o espírito de quem anda com Jesus. Não é ler para matar aquela tarefa do dia. Não é orar para bater o cartão daquele voto feito com Deus. Não é jejuar porque determinou no calendário, não. É ficar tempo com o Senhor porque é o desejo do seu coração. Não é algo humano, mas eu não quero apenas uma pedra. Eu quero tudo que esse rio do Senhor me fornecer. Eu vou levar tudo que for preciso, porque na hora da batalha, se eu usar uma pedra, glória a Deus. Mas se não, eu tenho aqui recursos do Senhor. Então Davi, quando vê o gigante olha para Davi e diz... Vendo Davi que era ruivo, pequeno, de gentil aspecto, o gigante diz: sou eu algum cachorro para tu vires a mim com pau e pedra? Eu vou dar a tua carne para os cães, para as bestas feras. Agora não eram apenas palavras depreciativas, agora era o próprio gigante dizendo: se você vier, as dificuldades para você vão aumentar. Davi escuta aquelas palavras e não deixa com que as vozes do inimigo mudem a fé que ele tinha no seu coração. Quem sabe hoje você está ouvindo palavras que dizem exatamente isso. Você não pode, você não consegue, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe. Em nome de Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fará novo. Com você será diferente para a glória de Deus. Davi, nesse momento, ele escuta as palavras e também tem o seu discurso. Tu vens a mim, gigante, com um escudo, com um lança e com outras indumentárias mais, mas eu vou a ti, não com a armadura do rei, não com a lança do rei, não com todo o material bélico da humanidade, não, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. O que vai derrubar os nossos gigantes não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa capacidade financeira, não são os amigos que podem apoiar, tudo isso pode ajudar, mas quem vai dar a vitória é o Senhor Jesus, dele é a guerra, diz a palavra. Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao santo monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Esses receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Era esse que Davi estava invocando. É no nome do Senhor forte e poderoso nas batalhas que eu vou. E é nesse nome que segunda-feira você vai sair marchando para a glória de Deus. E é nesse nome que a primavera do Senhor chegou e nós vamos colher para a glória de Deus. É no nome de Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Então o inimigo tenta amedrontar Davi com palavras. E Davi vai firme na palavra, como disse Salomão: se tu te demonstrares frouxo, no dia da angústia, tua força será pouca. Meu irmão, no dia da batalha, bota a faca no dente e vai para cima, o inimigo vai cair. Resistireis ao inimigo e ele fugirá de vós. Aí então o inimigo começa a andar na direção de Davi. E o texto vai dizer que à medida que o inimigo anda, Davi corre na direção de Golias. O cenário de guerra é Golias de um lado e o exército filisteu do outro lado. Davi de um lado e o seu exército, o exército de Israel do outro lado. E entre eles um vale. O inimigo vem andando e Davi vai avançando contra o inimigo, correndo. Essa é uma outra estratégia de quem é de Deus. Uma vez que você viu o inimigo, uma vez que você diagnosticou o problema, não seja amoroso, não seja tardio, mas comece a acelerar na direção do inimigo para pegá-lo o mais breve possível e o mais distante possível dos teus, da tua casa, da tua família. Não dê território para o inimigo, parta para cima, porque ele vai cair para a glória de Deus.
E aí então Davi vai para o ataque, pega uma funda, coloca uma pedra e então com essa pedra ele tira. Quando ele atira essa pedra, a pedra vai certeira na cabeça do gigante. O interessante é que todos olhavam para o gigante e diziam: é grande demais. E aqui está o que muda também quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus vai começar a te dar uma visão, Jesus vai começar a te dar uma visão, que é uma visão que muitas vezes vai divergir do que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo crise, quem é de Deus está vendo oportunidade. Todo mundo está vendo um caos, quem é de Deus está vendo a possibilidade da pregação do Evangelho. Todo mundo está vendo o retrocesso, mas para quem é de Deus está vendo o que Deus está fazendo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem se desespera é o mundo, nós confiamos em Jesus. A visão de todo o exército era: ele é muito grande, é imbatível. A visão de Davi, cheio do Espírito Santo, era: ele é grande demais, não dá para eu errar. Ele é um alvo imenso, não dá para errar, está fácil demais. Em nome de Jesus, que aquilo que te amedrontava até hoje comece a cair para a glória de Deus. Que o Senhor te dê nessa noite uma visão de ousadia, uma visão sabendo que não é na força do teu braço, não é na tua capacidade intelectual, mas é no nome do Senhor dos exércitos a quem nós servimos. Estamos falando do que Jesus faz quando o aceitamos. E Paulo aos irmãos de Roma vai dizer exatamente isso. Que quem aceita a Jesus começa a ter uma vida nova. Paulo vai dizer o seguinte: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós que aceitamos a Jesus, que cremos no seu nome, vivamos em novidade de vida. Sabe o que acontece quando aceitamos a Jesus? A mesmice vai embora, a rotina vai embora, e o Senhor começa a te dar uma vida nova para a glória dEle. Algumas pessoas hoje estão me ouvindo e dizem: olha, eu só tenho uma vida, eu só tenho essa oportunidade terrena, existencial. E eu cometi tantos erros, eu tive uma conduta tão antagônica à vontade de Deus, que eu consegui acabar com a única vida que eu tinha. Algumas pessoas têm esse sentimento porque jogaram fora a família que tinham. E dizem: eu acabei com a minha vida. Outros olham para a sua carreira e já estiveram em um lugar de maior visibilidade, em um lugar de maior influência, e foram cometendo erros, tomando decisões arbitrárias, e quando olham para a sua vida, para a sua carreira, para a sua vida profissional, dizem: olha, eu consegui acabar com a minha vida nessa área. Algumas pessoas hoje choram porque olham para os seus filhos, para sua prole, e quando vem aonde esse menino, essa menina que foi criado com tanto amor estão, dizem: meu Deus, ele está acabando com a sua vida, ela está acabando com a sua vida. E parece então que não existe mais expectativa para quem conseguiu destruir com as suas mãos a sua própria vida. Aí vem Paulo e vai ensinar à igreja o que Deus está nos ensinando hoje. Talvez você pense que todos os erros que cometeu acabaram com a sua vida, mas eu quero declarar o que Paulo disse. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós viveremos uma vida nova para a glória de Deus. Aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fará novo. Não importa o tamanho do erro, o tamanho da queda, o tamanho do pecado, Jesus é maior que isso tudo. E se você o aceitar nessa noite, Ele entra e te dá uma nova vida para a glória de Deus. Esse foi o meu grande testemunho com a entrada de Jesus na minha vida. O Senhor sempre me permitiu, desde muito jovem, ter uma ascensão na minha carreira, na minha vida profissional. E à medida que eu fui crescendo, o orgulho também foi entrando.
E à medida que os títulos foram vindo, a minha mente começou a me dizer que eu era autossuficiente, que eu podia viver na força do meu braço. Comecei a afastar as pessoas que viviam perto de mim, e então a minha vida entrou em colapso. E eu me lembro que no final de um ano, perto do Natal, no final de uma temporada, eu fui então ao clube onde eu trabalhava, e fui com uma mala, com várias exigências, dizendo, olha, no próximo ano eu quero isso, eu quero aquilo, e no auge da minha arrogância, cheguei fazendo exigências, e aquele que estava ali me atendendo, o gestor da época, ele me ouviu por cerca de meia hora, e eu falando tudo o que eu queria, e no final, quando eu acabei de falar, ele disse, Marlon, nós não queremos contar mais com seus serviços para a próxima temporada. Ele levou mais meia hora para me convencer que ele estava me demitindo. Porque afinal eu não sei se você conhece, tem uma série aí que o pai da família tem 2 empregos. Conhece? Quando eu saí dali que eu entendi que eu tinha sido demitido e parte da minha arrogância caiu, eu digo, peraí, eu tenho 2 empregos. E eu saí dali imediatamente e fui no colégio onde eu dava aula. E arrasado porque aquilo nunca tinha acontecido comigo, como pode? O rendimento foi bom, as coisas aconteceram, como pode? Que injustiça! E fui para o colégio pensando, bom, agora eu vou me readaptar, vou pegar mais aulas, enfim, eu já estou coordenando essa área, então eu vou me remanejar aqui. E quando eu chego no colégio, o coordenador pedagógico me chama e diz, Marlon, o diretor da escola quer te mandar embora. E eu pensei, eu acho que eu não sou tão bom assim não. E eu comecei a argumentar, como assim? Nós ganhamos tudo, nós fomos campeões, as coisas aconteceram, como assim? Ele está doido? E ele disse, não Marlon, é que isso aqui é uma escola, não é um exército. O diretor da escola não quer uma equipe de competição, ele quer um treinador e um professor que ensine caráter para as crianças. Nesse mesmo dia eu voltei para casa e na época eu não conhecia o Senhor Jesus e tinha um relacionamento afetivo com uma menina, nós morávamos já juntos, era ao mod do mundo, não tínhamos casado, mas vivíamos ali. E quando eu chego em casa, ela não estava, as roupas não estavam, o armário vazio e nem um bilhete e nem um recado. Não ri, eu estou falando da minha história, gente. É para sorrir com os que sorriem, não é para sorrir com quem chora. E aí nesse dia, em um único dia, literalmente, a minha casa caiu. Eu entrei em casa em um acesso de fúria, alguns dizem que era Didi, um nome carinhoso para demônios. Comecei a quebrar a casa inteira e depois disso comecei a ter uma crise de pânico. Meu coração começou a disparar e eu comecei a ouvir vozes claras que me diziam, acabou, você vai morrer, ninguém te ama, você afastou todo mundo, acabou a tua história, acabou a tua vida. Ao ouvir aquelas vozes, eu peguei o telefone e comecei a olhar na agenda. E eu olhava nomes de familiares e o inimigo me dizia, não adianta ligar, você brigou com esse. Não adianta ligar, eles não vão te atender. Uma lista enorme de atletas e de pessoas do mundo do esporte, onde eu vivi durante anos, e não adiantava ligar, porque eu afastei todas as pessoas, e ele dizia, hoje acabou, não adianta, não tem saída. E aí então, quando eu entendi que eu tinha acabado com a minha vida, a única vida que eu tinha, ainda jovem, e por decisões arbitrárias, por egocentrismo, eu joguei a minha única vida fora. E quando isso caiu no meu coração, eu comecei a chorar. E aí lá do lado de fora da minha casa, eu escutei uma voz que me chamou pelo nome dizendo, Marlon.
Eu estava debaixo de um sofá, esperando a morte, com o coração quase explodindo. E aquela voz começou a aumentar, e ela estava dentro da minha casa, então eu percebi que não era uma voz espiritual, mas era alguém. E aquela voz chegou mais perto e disse: Marlon. E naquele dia Deus enviou alguém na minha casa. Naquele dia o Senhor, por amor e por misericórdia, eu tinha feito tudo errado. Mas Jesus é um Deus de recomeço. Eu era a ovelha perdida. Mas o Senhor foi na minha casa para me resgatar. Ele me colocou nos seus ombros. E começou a me dar uma nova expectativa. Mas ali, quando eu ouvi aquela voz, eu ainda não sabia o que ia acontecer. E era o pastor Lúcio. O pastor Lúcio entrou na minha casa e eu odiava o pastor Lúcio. Ele trabalhava na mesma área que eu e para mim todo mundo era inimigo, não era adversário. E ele queria pregar Jesus para mim e eu dizia: cara, dá um tempo, dá um tempo. E nesse dia ele nunca tinha ido na minha casa. E nesse dia ele entrou e ele virou o sofá. Enquanto eu estava ali esperando algo acontecer, pensando que iria morrer, eu desejava que algo acontecesse, mas quando ele veio para virar o sofá, eu me lembro que a sensação que eu tive é: não faça isso, eu não quero que ninguém me veja nessa condição. No fundo do poço, ainda guardando raízes de orgulho. E graças a Deus, porque ele não me ouviu, ele virou aquele sofá. E quando ele virou aquele sofá, ele me viu naquela condição. E ele me perguntou: Marlon, o que está acontecendo? E eu só conseguia repetir o som das vozes que eu ouvia internamente: eu vou morrer. E então ele me disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça e que ali começou a mudar uma história. Ele disse: Marlon, o que para ti é final e morte, para Jesus é vida e recomeço. A Jesus honra, a Jesus glória, a Jesus louvor. Quando ele falou de Jesus, como se uma bomba de oxigênio entrou no meu coração. Foi o primeiro momento que eu saí daquele ambiente e ali com a minha mente pensei no futuro e algo me dizia: vai passar. Foi o que Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Roma quando ele disse: olha, quando você aceita a Jesus, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, você também vai receber uma vida nova. Eu, Marlon, tinha acabado com a minha vida, mas ao aceitar a Jesus, Jesus me deu uma vida nova. Eu não sei como está a tua condição hoje, meu irmão, mas eu quero declarar que se você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai te dar uma vida nova para a glória dEle. Não precisa tirar a vida, não precisa atentar contra a sua vida, não. Aceite a Jesus e Ele vai te dar uma vida nova de presente. Depois disso, o Senhor me constituiu como ministro do Evangelho. Aquele que era agora o que estava com medo, aquele que outrora era o que ouvia vozes de morte, agora começa a ouvir vozes de vida, que geram vida. E durante muitos anos, quando eu ministrava, várias vezes aconteceu isso, de eu descer alegre, feliz do altar, da ministração, de ter visto o que Deus tinha feito. E do meio da igreja vinha alguém que dizia: olha, Marlon, você não lembra de mim? Eu dizia: não. E a pessoa dizia: olha, eu fui tua atleta. E eu: meu Deus, que bom. E ela dizia: eu te odiava. Eu dizia: perdão, perdão, perdão. E por várias vezes acontecia isso. Mas por várias vezes também, depois de pedir perdão e nos abraçarmos, as pessoas diziam: eu te conhecia, Marlon. E se Jesus fez o que fez na tua vida, Ele pode fazer com meu marido, Ele pode fazer com meu filho, Ele pode fazer comigo. Jesus pode tudo, irmãos. Jesus é suficiente para mudar histórias. Jesus é suficiente para te colocar de pé. Jesus é suficiente. Jesus nos basta. Ele pode tudo, porque dele, por Ele, para Ele são absolutamente todas as coisas.
pessoal já veio de novo, né? Aleluia. De manhã eles me enganaram, subiram bem cedo, viu? Você que ouviu falar desse Jesus, que salva, que transforma, que liberta. E quem sabe você está aqui e você diz: bispo, eu já ouvi essa palavra de aceitar a Jesus na minha infância. Eu sou crente de carteirinha, eu já tenho cadeira cativa quando chegar no céu. Mas quem sabe existe uma única área, algo aí que está paralisado. Quem sabe existe um gigante que ainda não caiu, que ainda está de pé. Talvez uma área da vida que ainda está travada. Essa é a noite que, de maneira profética, eu quero declarar: o Senhor te trouxe aqui para derrubar esse gigante, para te fazer avançar e viver definitivamente os melhores dias da tua vida. Eu estou falando para você de algo que nós como igreja estamos vivendo. No culto de ceia, o bispo Fernando pregou aqui sobre a primavera em que nós entramos, que é um tempo favorável para uma grande colheita, que estamos vivendo de maneira profética uma transição. E o que é transição senão um transporte? Sair de um lugar e estar em outro, sair de uma condição e ir para outra, sair de um ambiente e entrar em outro. A palavra que nós começamos lendo para meditar nessa noite, que não podemos chegar ainda nela, o texto de Colossenses vai dizer que uma das dádivas de quem anda com Jesus é exatamente isso: Jesus nos transporta. O texto diz: damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, porque Ele, Deus, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora o Aleluia vai adorar e eu quero te convidar a se colocar de pé.